Fala galera, professor Giga aqui na área e hoje nós vamos responder uma questão top sobre coeficiente de solubilidade, um assunto que está lá na parte de soluções. Galera, nós temos que entender como ler um gráfico de coeficiente de solubilidade. Vamos lá? Se liga, quando eu estiver diante de coeficiente de solubilidade, você estará diante de um certo gráfico, certo? E você tem que saber o que é o coeficiente de solubilidade. Se liga. O coeficiente de solubilidade nada mais é do que uma quantidade máxima de soluto que eu consigo dissolver em uma certa quantidade de solvente. Ou seja, quando você tem um certo recipiente aqui, ó, e esse recipiente ele tem uma certa quantidade de água, vamos supor que eu tenho aqui 100 ml de água, existe uma, se eu quero colocar um determinado sal aqui dentro, eu vou colocar uma certa quantidade e vai chegar um ponto que eu consigo dissolver o máximo. Mas chega um ponto que eu não consigo mais dissolver essa quantidade de sal ou de açúcar, seja lá do que for. Então, quando eu não consigo mais dissolver, aqui no fundo do recipiente vai sobrar uma certa quantidade. Então, isso é o coeficiente de solubilidade. E no coeficiente de solubilidade, eu consigo identificar a quantidade máxima. Eu consigo saturar uma certa solução. Então, eu tenho aqui ó, um sulfato de césio, um clorato de sódio e um cromato de potássio, certo? E eu tenho aqui um gráfico que ele é de temperatura, olha para cá, ó, temperatura em função do coeficiente de solubilidade. Ou seja, numa temperatura de 20 graus, eu consigo dissolver tudo isso, ó, do cromato de potássio, 60 gramas, do clorato de sódio, um pouco abaixo de 100, do sulfato de césio, eu consigo no máximo dissolver 180 gramas em 100 gramas de água. Aí você diz, professor, mas 100 gramas? Água não é em volume? Cara, a densidade da água equivale a 1 grama para cada 1 ml. Ou seja, para cada 1 grama de água, eu terei 1 ml de água, tá bom? Então, a proporção ela é a mesma. Se eu tenho 100 gramas, eu terei 100 ml. Então, vamos para a questão? A questão ela diz o seguinte, ó. A quantidade de sulfato de césio, se liga, capaz de atingir a saturação de 500 gramas de água. Olha para cá, ó. 500 gramas de água na temperatura de 60 graus. Meu irmão, se liga. A temperatura é extremamente importante para a gente. Por quê? Porque a partir do momento que você encontra a temperatura que te interessa, você consegue encontrar o teu coeficiente. Só que a partir do momento que você encontra o coeficiente, você já tem 50% da tua questão pronta. Sabe por quê? Questões de coeficiente de solubilidade é só regra de 3. Então, se você sabe a temperatura, você sabe o coeficiente, e o coeficiente já é metade da tua regra de 3. E eu vou te provar. Ó, eu quero encontrar uma temperatura de 60. O que é que você faz? Vamos para o gráfico? Quando tu chega no gráfico, tu vai procurar a temperatura de 60. E eu já encontrei, ó. 60 está aqui. A substância de interesse é esse sal, é o sulfato de césio. Então, basta você subir, ó, sobe até a tua curva de saturação. Acabei de encontrar. E agora você vai rebater na quantidade de soluto que eu consigo dissolver, que é justamente 200. Ou seja, eu acabei de descobrir que o coeficiente de solubilidade do sulfato de césio em uma temperatura de 60 graus equivale a 200 gramas para cada 100 gramas de água. Irmão, tá aqui, ó. Gramas de soluto para cada 100. Então, eu só fiz encontrar o valor e colocar aqui, nesse mesinho aqui, ó. Acabou, velho. Então, não é 200 gramas? Bora lá de novo. Olha o que ele diz, ó. A 60 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade vale 200 gramas para cada 100 gramas de água, meu irmão. Olha que ridículo isso aqui. Pega essa estrutura e vamos converter numa regra de 3. O que é que isso aqui está me dizendo? Que 200 gramas do sulfato de césio, está dizendo aqui, ó. Isso eu estou dizendo não, é a questão. Eu consigo dissolver, olha para cá, ó, em 100 gramas de água. Pronto. Aí agora, ó, eu lhe disse, encontrou o coeficiente, você já tem 50% da tua questão pronta. O que é que a questão ela me diz? Ó, unidade abaixo de unidade, substância abaixo de substância. Ele quer saber, ó,
qual a quantidade do sulfato de césio, ou seja, X aqui embaixo, ó, que essa é a quantidade do sal, eu consigo dissolver em 500 gramas de água. Então, a água tem que ficar embaixo de água e o sal tem que ficar embaixo do sal. Agora, meu irmão, olha que ridículo. Corto, 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 corto. Então, x vezes 1 dá x é igual 5 vezes 200, 1000 gramas do sulfato de césio eu consigo dissolver na temperatura de 60 graus Celsius. A alternativa correta, letra E. Show de bola, galera. Show de bola, galera. Então, eu espero que vocês tenham entendido, viu que essa parte de coeficiente de solubilidade é um conteúdo que ele é tranquilo, ele é basicamente regra de 3 e um pouquinho só de interpretação. Show? Espero que vocês tenham entendido e vamos junto, arrumo a sua aprovação. Valeu, galera. Tamo junto!